Olá, pessoal da Psicologia Aplicada à Prática Profissional do Técnico de Enfermagem, mas também voltado aí para as outras áreas do técnico e dos técnicos de saúde. Nós, na videoaula 4, começamos a jornada da psicologia da aprendizagem, de que falamos uma parte introdutória e discutimos também um elemento, uma definição aí que é o nexo causal. O que seria isso? O que isso tem a ver com a aprendizagem? Isso foi na videoaula 4. Na videoaula 5 e 6, nós vimos o que é aprendizagem. Detalhamos, exemplificamos o que é aprendizagem. Agora vamos para a videoaula 7. Na videoaula 7, vamos ver o que é a motivação para aprender. Vimos por que a gente precisa ter essas noções básicas de psicologia da aprendizagem, que é aquela nexo causal, o que é a aprendizagem propriamente dita, e agora como é que se dá a motivação para aprender. Então, o ambiente deve ser facilitador, deve ser um ambiente agradável, interessante, motivador, tranquilo, né? Não pode ser, por exemplo, um negócio agressivo, insalubre, e que não tenha nada ali que chame a atenção. É claro que ele tem que ser adaptado. O tipo de coisas que a gente quer aprender, precisa aprender para a faixa etária, para o gênero, mas ele tem que, dentro do contexto do indivíduo, ser um ambiente que seja confortável e que facilite ele interagir, ter as informações que precisam. E aí esse ambiente depende, por exemplo, pode ser um ambiente que seja informatizado, para um grupo de pessoas que dominem a informatização no que se refere à busca de conteúdos pertinentes, que consiga fazer a hipótese do que ele deve e saiba buscar ali. Não adianta ser um ambiente informatizado em que a pessoa só tem interface com a informatização para o lazer. Que ela não consiga buscar, usar aquilo como instrumento de busca, de aperfeiçoamento, ela seja um zero à esquerda. Ou não tenha alguma motivação, até consiga não ter motivação para isso, tenha motivação para se desviar daquilo, se desviar daquilo. Né? Então, o ambiente que favorece tem que ser algo que não seja insalubre, perfeito. Tem que ser algo bacana, que te deixe bem, sim. Agora, o que vai ter além disso, porque isso é uma coisa geral, se é uma biblioteca, se é isso, vai depender do contexto, do que se deseja, do tipo de pessoa que está ali no processo de aprendizagem, quem é que está facilitando, né? Se é um professor, por exemplo, que não tem nenhum entendimento da tecnologia e são alunos que não conseguem ter a maturidade para ver que tem que buscar, como é que buscar, apesar do professor. Estamos falando de uma aprendizagem formal, mas isso serve para qualquer tipo de até aprendizagem do dia a dia. Né? Então, se os alunos que não veem a importância daquilo, que não têm a motivação pelo professor, eles vão usar até aquela maquinária ali para fugir. E vão dar um nó no professor. O professor está achando que eles estão buscando, não estão buscando nada. Diferente de um professor que entende daquilo, que sabe o que eles estão fazendo ou não, e que vai buscar, vai trazê-los de volta para utilizar aquilo de maneira eficiente. Por isso que às vezes algumas pessoas se surpreendem nessas avaliações de estudante, às vezes uma escola lá no Cafundó, bem longe, no interior, que só tem o giz do professor e os alunos e o papel, que não tem nada, ser superior a quem todo o aparato tecnológico de informação. Porque aquele professor que está lá é motivado, sabe motivar, os alunos conseguem buscar o interesse do aluno, ele está dentro do contexto mais simplesinho, não é algo agressivo, né? Não é algo que o agride, é algo acolhedor. Então, mesmo com métodos tradicionais, é que eles têm um aproveitamento, uma consolidação do aprendizado, do que, de repente, uma coisa toda bacana, bonitona, né? E com pessoas que não estejam aptas a trabalhar com aquilo, de alguma maneira, para fugir. Eu estou falando em tese, isso não quer dizer que todas as... Por exemplo, tem coisas que as pessoas colocam por superação, assim. O garoto, para chegar na escola, andou 2 horas de cavalo, em ambiente árido, no Rio, não sei o quê. E a escola pode ser até acolhedora, um ambiente acolhedor, mas o ir, a gente inclui em ambiente o ir e vir da sua residência para a escola.
Isso não é legal. Ah, mas teve o A ou B que se superou, sim, era uma pessoa muito motivada, era um exemplo à parte, tanto que ele chamou a atenção. Se isso fosse o dia a dia, a pessoa sem uma boa alimentação, estudando à luz do lampião, e para chegar à escola leva 2 horas, andando a pé, e às vezes nem consegue sair da escola para casa. Se isso, todo mundo que passasse por isso fosse assim perfeito, a gente teria que replicar isso em tudo que era lugar, e isso não seria notícia. O que é notícia é o inusitado. O inusitado é você, apesar disso tudo, conseguir chegar lá. Você está indo contra, é sinal que as suas motivações estão sendo superiores no ambiente. E a gente não. É ótimo, parabéns, que as suas motivações estão acima do ambiente, mas o ambiente deve sempre ser motivador para a aprendizagem, já que nós vimos que a aprendizagem é libertadora, é a que faz as pessoas melhorarem suas condições de vida, entenderem, ver até a importância da coletividade, ou seja, uma série de coisas que a aprendizagem dá. Então, o ambiente deve facilitar para todos. Então, se aquele mega focado, aquele excepcional contra tudo, conseguiu vencer as barreiras, tanto que virou até manchete, imagina quantas outras que não conseguiram, porque não tiveram a mesma motivação dele, que foi um ato excepcional, mas que chegariam até próximo a ele, ou de uma outra maneira, que teria consolidação, se o ambiente fosse favorecedor. Então, ter pessoas que consigam ir além do ambiente não significa, né, que o ambiente pode ser de qualquer maneira descuidado. O ambiente é da casa do indivíduo, do trajeto até a escola, da escola, se for uma escola, uma universidade, um curso, ou da própria vida. Né? Um ambiente tão degradado da própria vida, já que a gente aprende com a própria vida, tão degradado, né? Não é um ambiente legal para a aprendizagem. Né? Muito bem. Além disso, outro motivador para a aprendizagem é o desafio. Desafio é interessante e constante durante todo o processo de vida. O indivíduo que está aprendendo, ele precisa ser desafiado a todo momento. O desafio não é o ridicularizá-lo, mas é mostrar, será que isso que você está mostrando é isso mesmo? Puxar as possíveis incoerências, que aí, ou as verdadeiras incoerências, porque se for possíveis incoerências, ele vai checar as incoerências, ele naquela espiral vai aprofundar, então vai consolidar o que ele sabia. Se ele estava bem sem onde si, aí mostrou uma incoerência, ele checou e viu que era incoerente, aí ele vai se corrigir. E, aliás, esse dificilmente não vai consolidar isso, porque quando a gente tem certezas e depois se desfaz, a gente nunca esquece. Aquilo, a não ser, né, em situações excepcionais ou com problemas neuropsiquiátricos ou neuropsicológicos. E aí isso também serve para a vida. A vida nos desafia o tempo todo. Então, uma pessoa apática, que não interage com a vida, ou que está deprimida, né, ela vai ter uma pessoa com um aprendizado menor, que está no mundinho, que ela está fechadinha ali. Né? Por exemplo, ela é uma dona de casa, mas ela é uma dona de casa que consome informações, que interage com pessoas que trabalham em vários contextos, que interage com os filhos, e que está buscando conhecimento, que faz curso disso, e que de repente faz um trabalho acolá. Aí o ato de trabalhar em casa não a limitou, porque ela está sempre toda desafiada. E às vezes trabalha em casa porque necessita, às vezes porque quer, e gosta, gosta de trabalhar em casa. Né? É um trabalho muito pesado, mas ela gosta, obviamente, não do trabalho em si, mas das consequências do trabalho, ela consegue ver. Agora, uma outra dona de casa que faz as mesmas coisas, mais trancada na sua casa, no seu mundinho, quando vem os filhos, quando vem as outras pessoas, ela interage muito pouco, quando interage é só sobre o mundinho, não busca informação nenhuma externa, não busca nenhum curso, não busca nada, aí ela vai estar limitada. A aprendizagem dela será reduzida. Por quê? Porque ela é uma dona de casa? Não, porque ela se limitou. A outra também é uma dona de casa e não se limitou. E por que a outra não se limitou? Porque ela aceitou desafios. Ela permitiu que a vida desafiasse, ela mesma lhe pôs desafio, ou outros lhe puseram desafio, enquanto que a outra não. Todas as possibilidades de desafio ela cortou. Consciente ou inconscientemente, reduziu-se
a capacidade de aprendizagem dela. Ah, mas isso é um problema dela. Enquanto indivíduo, é um problema dela, mas enquanto coletivo, é muito interessante você trabalhar, conviver, ter um familiar que tenha uma visão ampla, que tenha um nível de sabedoria, mesmo que não tenha anos de escolaridade. Diferente, é outra forma, você aprende com aquela pessoa. A pessoa você tem que aprender com a outra pessoa o que não ser, né? Enfim. Então, enquanto indivíduo, pode ser que ela não queira aprender nada, tá legal, mas enquanto coletividade, isso não é bacana. E a coletividade pode ser da família, pode ser de um país inteiro, né? Afinal de contas, essas pessoas votam, dão opinião, ou não votam, quando deveriam votar, enfim, isso só por um aspecto, né? Estão criando filhos, podem ter problemas sociais. Então, assim, tem vários aspectos que essa limitação para o social, mesmo que seja o social da família, não é legal. Mas isso mostra como a importância de ser desafiado, né? Por você mesmo se impor desafios, ou em escolas e cursos você ser desafiado. Isso que eu falei numa outra aula, que é aquele que corta, não, vamos dar aula, vamos cobrar isso, não cobra nada, fala qualquer coisa, coloca lá meia dúzia de coisas escritas para vocês, não faz raciocinar. Esse indivíduo é um antimotivador, porque ele não tira o indivíduo, o aluno, da zona de conforto. Se ele não tira nunca da zona de conforto, a motivação para aprender pode cair. Pode ser um aluno muito motivado por outro motivo, mas no geral isso vai prejudicar a motivação dos alunos. Então é importante os desafios para a retirada da zona de conforto. A retirada da zona de conforto é a tentativa de ficar confortável novamente, resolvendo aquelas questões, buscando situações para se sentir confortável, dominando a situação, é que motiva você ir para frente. Então, ser retirado da zona de conforto, necessitando assim de obter os novos conhecimentos para se reequilibrar, material com linguagem acessível ao aprendiz. Aí voltamos àquela história do garotinho que queria saber por que tinha trovão e trovoado. Então, para o garotinho, que é católico, você deu aquela historinha, resolveu o nexo causal. Já para um estudante lá mais avançado da escola do ensino fundamental ou médio, você já vai dar outras informações. Para um adulto, ele já vai buscar outra informação, ele vai buscar numa linguagem paralela. Já o indivíduo que trabalha com meteorologia, que está aprendendo na faculdade ou na pós-graduação, mais informações, ele poderá ter um outro tipo de linguagem. Então, por exemplo, quando você vai explicar ao indivíduo, a um paciente seu, o médico falou isso, eu não entendi nada, a enfermeiro falou isso, eu não entendi nada, só que ele quis dizer isso. E aí você, para aparecer, sei lá por que, ignorância, usa termos técnicos, até iguais ao do médico, do enfermeiro, ou até piores, mais hermético, você só está fazendo o que eles fizeram, informando, mas não comunicou. Porque informar é você dizer, olha, isso é X. Beleza. Eu tive essa informação, posso até memorizar que isso é X, mas não vou utilizar para aprender nada, porque eu não entendi nada daquilo. Agora você diz, X é uma letra, que é assim, assado, dessa maneira, blá, 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 você destrincha aquilo com a linguagem de uma criança, se for uma criança. Uma linguagem de uma pessoa com um nível intelectual baixo, se é um nível intelectual. De um nível intelectual alto, um nível intelectual alto. Se for uma pessoa já com dado nível de conhecimento, você só vai ampliar uma outra linguagem, aí você vai conseguir comunicar e a pessoa vai aprender. Então a linguagem material, e aquela pessoa tem que ter aquela linguagem. Por isso, assim, quando a gente trabalha com pessoas com baixo nível de escolaridade, baixo nível de intelectualidade, ou juntou os dois, às vezes tem escolaridade, mas a pessoa aprende tanto com a vida, ela se impõe tantos desafios que ela está lá no top. Então, uma pessoa com escolaridade baixa, tem intelectualidade baixa, né? Você, o técnico de enfermagem, o profissional de saúde, os outros técnicos, eles precisam ter um vocabulário muito bom e amplo para conseguir chegar até aquele indivíduo. Não é um indivíduo com nível de intelectualidade alta, mesmo que não seja da área de saúde, que você vai ter dificuldade de se expressar, desde que, obviamente, você não use termos técnicos. Mas até, às vezes, alguns termos técnicos ele vai saber, né?
Agora, o de baixo nível de intelectualidade, baixo nível de escolaridade, ele tem até um vocabulário pobre. Então, mesmo que você não use termos técnicos, você tem que descer a ele. Por isso, leia. Qual é a forma de obter vocabulário? Lê. Quando cansou de ler, leia mais. É a leitura que faz a gente ter vocabulário, ganhar vocabulário. Leia textos da literatura, textos técnicos, revistas, leia da internet, leia é importante para adquirir, principalmente se vocês forem trabalhar com pessoas com nível intelectual de escolaridade mais baixo, que você precisa, né? O mais alto, qualquer pingo é letra. Desde que você não seja extremamente tecnicista e o cara não seja da área de saúde, tá? Um pingo é letra. Né? Como também tem que inverter, porque de repente, por exemplo, um leigo descobriu que cefaleia é dor de cabeça. Aí ele bateu com o dedão do pé na quina do móvel, tá doendo, aí chegou lá no acolhimento. Aí perguntaram, o que que isso tem? Cefaleia. Por quê? Porque tá doendo a cabeça do dedão do pé. Cefaleia. Aí se alguém for aprofundar isso, cefaleia, vai pensar o quê? Dor de cabeça. Se a pessoa não for daquele que entra por um sai para o outro, nem presta muita atenção, prescreve logo um medicamento para cefaleia, pode ser dependendo do medicamento que resolva a dor do dedão do pé, pode ser que resolva a dor, mas não se houve uma fratura, ou pode ser que nem resolva, ser específico para a dor. Então, a pessoa não é médica, não é enfermeira, não é da área de saúde, vem com o termo técnico, o contrário também é verdadeiro, desconstrua. Para você ter uma ideia, cefaleia, que o senhor está com dor na cabeça, né? Desconstrua. Não fiquem achando que vocês precisam, para mostrar respeito, mostrar o termo técnico, né? Não, se você quiser achar que isso é por algum motivo, você pode dizer o termo técnico, mas imediatamente fazer a tradução do termo que a pessoa entende. Então, quando o indivíduo vai estudar, ele precisa do material com uma linguagem sensível a ele. A motivação para ter comportamentos de investigação e vislumbrar o prazer que o resultado final do processo de aprendizagem, se bem sucedido, lhe dará. São os impulsionadores, ou seja, os motivadores da aprendizagem, isso a gente falou, acho que na primeira videoaula. O trabalho em si, do estudo, do aprender, não é árduo, é um trabalho, mas ele conseguir vislumbrar no futuro o quanto ele vai adquirir, que pode ser ele terminar mais cedo a aula, não ir para a recuperação. Para cada um, a mesma coisa, a mesma estratégia pode ter motivações distintas, mas se ele conseguir vislumbrar a motivação, e melhor ainda, se ele está no curso de técnico de enfermagem, de outro curso técnico, que aquela aprendizagem vai ser útil para ele, ou o seu paciente, que você destrinchou o que o médico falou para ele, e aí ele vislumbrar, então se eu fizer isso, eu te entendi errado, o que você entendeu, meu senhor, minha senhora, entendi isso, não, é isso, e aí ele vislumbrar que ele vai melhorar, perfeito, ele é mais um motivador para aprender, ele conseguir visualizar o prazer, a felicidade, o que de bom ele entender, introjetado, consciente ou inconscientemente, do que aquele processo que ele está vivendo na vida dele, até no atendimento. Por exemplo, se uma mãe que é muito cuidadosa com seu filho, aí o médico explicou, olha, técnica, conversa aí sobre as condições de higiene, pode comentar que eu já falei por alto, mas detalha isso. Aí você vai lá e detalha, se essa pessoa ela consegue perceber que aquilo vai ter um impacto naquela diarreia, daquela criança que está sempre tendo diarreia, que aquilo é importante, que a criança está saudável, é bom por isso, por aquilo outro, e isso for prazeroso para ela, ela só não vai aprender se você não quiser. Se você usar termos que não vão entender nada, se você não está disposto, não está motivado, porque ela vai ter uma grande chance de aprender, porque ela tem uma motivação, ela consegue ver o que aquilo traz de útil para ela. Então, às vezes, você tem que mostrar isso para a pessoa, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar, e você tem que mostrar isso. Se você conseguir mostrar, você resolveu, porque você fechou a motivação para aprender. Então,
Resumindo, motivação para aprender precisa de um ambiente facilitador, um desafio interessante e constante durante todo o processo do aprendizado, ser retirado da zona de conforto, necessitando assim de obter um novo conhecimento para se reequilibrar, material com linguagem acessível ao aprendiz, motivação para ter comportamento de investigação e vislumbrar o prazer e o resultado final do processo de aprendizagem, se bem sucedido lhe dará, são os impulsionadores, ou seja, os motivadores da aprendizagem. Bem, no nosso próximo encontro, dando continuidade à psicologia da aprendizagem, nós vamos ver as teorias da aprendizagem, o que é finalmente raciocínio e a neuroanatomia do aprendizado. Se a gente conseguir fechar esses 3 temas, será a nossa última videoaula sobre aprendizagem. Até lá!